a anistia de imóveis traz leis que são parecidas, o porquê você precisa regularizar o seu imóvel e por que vale a pena você fazer esta regularização através da anistia de imóveis. Muito comum nas prefeituras das cidades do Brasil, a anistia de imóveis serve para regularização de imóveis que foram construídos de forma irregular, ou seja, sem um projeto na prefeitura. Em um certo momento você precisa deste imóvel regularizado. E quando você precisa deste imóvel regularizado, seja lá no cartório de registro de imóveis ou mesmo quando você quer financiar este imóvel em uma venda através do banco, você precisa desta regularização lá na prefeitura. A anistia de imóveis na cidade de São Paulo foi prorrogada. Ela começou lá no ano de 2019 para 2020, porque a lei é de 2019, e foi prorrogada por causa da pandemia até 31 de dezembro de 2023, ou seja, 31 de dezembro deste ano, em 2023, já estamos aí na reta final, mas ainda dá tempo de você que mora em São Paulo fazer aí a regularização do imóvel, do seu imóvel, através da anistia de imóveis da Prefeitura de São Paulo. Porque existem algumas situações que traz a irregularidade para o seu imóvel e eu vou mostrar quais são elas e o porquê vale a pena você aproveitar a prorrogação da anistia de imóveis em São Paulo em 2023. Será que vale a pena? Vem com o Ed no Falando de Cidade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e se quiser falar comigo, já sabe que eu tenho o WhatsApp aberto aqui para falar com você, seja para tirar uma dúvida, seja para uma assessoria, seja para uma contratação. Na cidade de São Paulo existem 3 tipos de regularização aí pela anistia. São 3 tipos básicos que eu quero falar com você que vai te interessar. A primeira dela é a regularização declaratória simplificada. Eu não vou falar daquela automática. São 4, mas eu vou citar 3, porque a automática você já sabe que vai acontecer automaticamente lá pela prefeitura. Mas os 3 tipos que eu vou falar aqui são os 3 tipos que você precisa agir através da contratação de um profissional, de um engenheiro ou de um arquiteto. A regularização declaratória simplificada é para os tipos de imóveis de uso residencial R1 e R2 que tenham área de até 500 metros quadrados, ou seja, abrange uma grande quantidade de imóveis aqui na cidade de São Paulo. E a declaratória para edificações residenciais, locais de culto, comércios, pousadas, escritórios, escolas, na qual a área total da construção seja de até 1.500 metros quadrados. E a regularização comum, que são para as demais edificações não enquadradas nessas 2 categorias anteriores e com área superior a 1.500 metros de área construída. Ou seja, as grandes construções terão que fazer uma regularização comum. Qual que é a grande vantagem aí desta regularização pela anistia? Não é que a anistia vai perdoar. Através da anistia você consegue regularizar o seu imóvel sem precisar fazer muitas demolições. Por exemplo, se você fez ali um corredor que tem 1 metro de largura, você demonstrando que isso foi construído, no caso da cidade de São Paulo, até o ano de 2014, você consegue fazer regularização sem precisar demolir. De repente você construiu e não deixou ali uma área ajardinada, uma área verde, uma área permeável, que numa grande parte da cidade de São Paulo são 15% no mínimo. Se você demonstrar que você construiu, e isso é muito comum, porque quando a pessoa constrói sem um projeto, às vezes a pessoa não tem essa noção que precisa deixar uma área com terra, uma área com grama, com mato, sem calçada, sem piso, para a infiltração da água, e a pessoa constrói. No caso da anistia, vai ser possível fazer a regularização deste imóvel sem fazer a demolição, sem retirar esta calçada. Porém, tem outros pontos aí que também são vantajosos. O que faz um imóvel tornar-se irregular, então? O primeiro ponto é ele ter sido construído sem aprovação da prefeitura. Não tem alvará, não tem ali um habite, ou seja, ele está irregular. Porém, existem situações também que o imóvel era regular e tornou-se irregular, porque alguém mexeu, fez uma reforma, construiu algo que não estava aprovado lá naquela planta original, lá no projeto original na prefeitura. Por exemplo, a área construída diferente dos documentos lá do IPTU,
e da matrícula. Se você tem uma regularização que colocou toda a metragem da sua construção lá no IPTU e você mexe nesta área, você faz uma demolição, você constrói um cômodo a mais, está irregular. Chance de regularizar agora na anistia até 31 de dezembro, aqui pela prorrogação na cidade de São Paulo. Matrícula. Para a averbação da matrícula, muitas pessoas têm aí o imóvel regular, mas ele não tem averbado lá na matrícula. E às vezes ele mexeu lá no imóvel. O imóvel está irregular porque ele não conseguiu fazer a matrícula. Ele não foi lá, ele não sabia que precisava fazer a averbação da matrícula lá no cartório de registro de imóveis. E é importante você saber, para fazer essa averbação, o seu imóvel precisa estar regularizado lá na prefeitura da sua cidade. Ou seja, se estiver irregular na prefeitura, lá no cartório de imóveis não vai conseguir fazer a atualização da matrícula. A averbação, em forma simples, é isso, uma atualização dos dados lá da prefeitura, dos dados cadastrais de toda a situação do imóvel lá no cartório de registro de imóveis. Uma outra situação que as pessoas mexem também no imóvel é alterar o gabarito de altura máxima da edificação. O que é esse gabarito, essa altura máxima? Por exemplo, em alguns lugares na cidade de São Paulo é possível você construir até 9 metros de altura. É possível você construir até 10 metros. Em outros lugares até 6 metros. E o que acontece? Às vezes a pessoa constrói mais alto do que isto. Às vezes também altera aí algo que a pessoa não sabe que existe, um coeficiente de aproveitamento, uma área máxima que ele pode construir naquele lote. Existe um lote de 100 metros, por exemplo, e essa pessoa poderia construir ali 200 metros, é um exemplo. Essa pessoa construiu 300, existe 100 metros a mais construído de forma que esta pessoa não poderia ter construído. Existe a possibilidade na anistia de você pagar uma taxa chamada outorga onerosa e manter essa construção a mais aí de 100 metros sem precisar fazer a demolição. Que você pode estar fazendo isso e ganhando aí esses 100 metros. Você fala, não, eu não estou ganhando porque já era minha, eu paguei, eu construí. Sim, você está ganhando porque sem a regularização você não consegue fazer uma negociação segura deste imóvel como ele é, com os 300 metros de construção. Um outro ponto também, como eu falei aqui, são os recuos. Recuos laterais, recuos de fundo, recuos frontais. Às vezes as pessoas constroem nestes recuos. Recuo é aquela parte na frente da casa que em muitos pontos não é possível construir, a prefeitura não permite, às vezes nos fundos, e os corredores laterais. E às vezes a pessoa constrói nestes recuos. Mas um ponto importante aqui é o seguinte, por exemplo, se o ambiente não tem ventilação, ou seja, não tem segurança, não vai ser possível fazer a regularização lá pela anistia de imóveis. Não é possível em nenhuma das formas de regularização de um imóvel você fazer a regularização de um imóvel que não está seguro. Por isso é importante que você contrate, é importante e obrigatório que você contrate um arquiteto ou que você contrate um engenheiro para fazer aí o seu projeto e apresentar lá na prefeitura da cidade de São Paulo. Apresentar de forma digital, porque é assim que é apresentado. O arquiteto e o engenheiro precisa também ser habilitado no conselho de classe, né, no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que vai tratar lá com os engenheiros. É importante esta responsabilização, porque o arquiteto ou o engenheiro, juntamente com o proprietário, vão se responsabilizar pela segurança, pela acessibilidade, pela veracidade, pela verdade daqueles fatos que estão sendo apresentados lá para a prefeitura. E assim a prefeitura emite um certificado de regularidade daquela construção que é possível averbar lá na matrícula de imóveis. Galera, de forma simples, este foi o vídeo de hoje, no qual eu falei um pouco sobre a prorrogação da anistia de imóveis em São Paulo, aqui no ano de 2023, e se vale a pena você aproveitar. Se você quiser falar comigo, você sabe o meu WhatsApp aberto aí para você, seja para tirar uma dúvida, para contratar uma assessoria, ou mesmo se você quiser e precisar de um projeto, fale comigo, Ed Vieira Arquiteto, falando de cidade.